E a luta do mexicano Yair Rodrigues contra o havaiano Max Holloway finalmente vai sair do papel. Eles vão se enfrentar na luta principal do UFC Fight Night que acontece neste sábado. Para você que está começando a acompanhar esse esporte agora, que ainda não conhece ambos os lutadores, promete ser dos melhores aí do ano. A gente teve Justin Gaethje contra Michael Chandler recentemente, no evento passado, que foi um lutaço para mim. Até o momento cravado, disparado como melhor luta do ano. Porém, essa luta de amanhã tem tudo para acontecer isso. Ou talvez performance do ano. Por quê performance do ano? Porque temos chances aí do havaiano Max Holloway passar o trator em cima do Yair Rodrigues, como fez na última rodada contra o Calvin Kattar. Mas é preciso dizer que a fase do havaiano não é das melhores em relação aos números. Ele vem aí de 3 derrotas nas últimas 5 lutas. Não é costumeiro aí do ex-campeão dos pesos penas, ele que é um cara que teve, se eu não me engano, 15 vitórias seguidas na categoria. Porém, uma dessas derrotas é para o Dustin Poirier na disputa de cinturão interino na categoria dos leves. E as outras 2 derrotas aí para o atual campeão dos penas, Alexander Volkanovski, que na minha opinião, na segunda luta entre eles, o Max Holloway foi gafado. Para mim, ganhou claramente aquele confronto por decisão unânime. Então os números meio que enganam. Quem olha assim, os números frios, vai pensar, o Holloway está em péssima fase. 2 vitórias só nas últimas 5 lutas, cartel negativo, a fase é ruim. Mas não é bem assim, você tem que ver para quem ele perdeu e como ele perdeu. Ele perdeu para um Dustin Poirier muito mais forte, muito mais pesado, com muito mais musculatura. Isso era visível ali. Tava nítido que era um lutador peso pena contra um lutador peso leve. Uma que ele perdeu para o Volkanovski, e que é um grandíssimo lutador, um monstro, que compete aí tanto com o Max quanto com o Aldo para ser o maior peso pena da história do UFC. Aquele primeiro confronto foi claríssimo ali, vitória do australiano, sim, ele venceu o Max Holloway, mas na revanche, para mim, o havaiano levou a melhor, mas de qualquer jeito deu disputa contra o atual campeão dos penas, ou seja, ele não vem aí sendo tirado para nada por todo mundo, não vem perdendo para qualquer um. Então a fase não é ruim, ela só é ruim para aquelas pessoas resultadistas, que simplesmente olham, o resultado é ruim, então isso quer dizer que o cara não está lutando nada e vida que segue. E não é bem assim. Já o mexicano aí vem de 2 vitórias nas últimas 3 lutas, porém ele não tem derrota, está invicto a 3 lutas aí, visto que uma dessas 3 aí que ele não venceu, deu como no contest contra o Jeremy Stephens, essa luta que foi remarcada e que o mexicano venceu com propriedade. A última derrota foi para o Frank Edgar lá atrás, mas lá atrás também está o seu último embate, que foi contra o Jeremy Stephens, onde ele venceu com propriedade, mas há 3 anos. O mexicano Yair Rodrigues não luta. Há 3 anos. Ele, que é aquele cara cheio de confusão, chegou a ser demitido do UFC, nem chegou a estrear em outra organização, já voltou. Ele e o Dan White não se dão muito bem, claramente. Então, assim, um cara que não luta, um cara que, por 3 anos parado, enquanto o Max Holloway nunca fica parado. O Max Holloway é um atrás da outra o tempo todo, tá no ritmo. A sua última luta aí contra o Calvin Kattar, que para mim foi uma das melhores performances que eu já vi, se não a melhor, na história desse esporte, foi em janeiro deste ano, ou seja, o cara tá no ritmo aí, tá pronto, tá embalado, é mais lutador. Então a minha opinião aqui você já sabe, né? Desde o começo do vídeo aqui, pelo que eu tô falando, é Max Holloway. E pra mim eu coloquei 90-10 aí pro Max Holloway. Eu não sou aquele cara de ficar em cima do muro, não sou como um Caio Ribeiro da vida que comenta lá futebol, que você pergunta pra ele quem é o melhor, fulano ou cicrano. Aí ele cita as qualidades de um, as qualidades do outro e não responde porra nenhuma. Não, comigo não é assim. Eu vou, ó, na lata mesmo, não fico em cima do muro. É 90% de chance do Max Holloway vencer e vencer com aquela propriedade que ele venceu o Calvin Kattar na sua última luta. Humilhando, vencendo 1 por 1 dos rounds ou até mesmo nocauteando. Aí, esses 10% aí, para mim, que o Yair Rodrigues tem de chance de vencer, fica na conta do seu talento, porque é sim um grandíssimo lutador, é talentosíssimo, não luta há muito tempo, mas é um cara inegável em relação à habilidade aí. E é o seguinte, o que pode acontecer nesses 10% de chance que ele tem, na minha opinião? O que aconteceu contra o zumbi coreano. Para quem não se lembra ou para quem não viu esse combate, o zumbi coreano humilhou o Yair Rodrigues round a round, 1 a 1, até o 5º round, até o último segundo, literalmente, o último segundo do 5º round, quando foi nocauteado, surpreendido com a cotovelada de baixo para cima, que é um coelho da cartola aí, que foi tirado pelo Yair Rodrigues,
que só é tirado por lutadores com a habilidade que ele tem, com o talento que ele tem, né, com a velocidade de raciocínio que ele tem. E no último momento, literalmente, último momento, foi faltando 1 segundo, sério mesmo, não é modo de dizer, foi faltando 1 segundo que ele venceu aquela luta. Ou seja, o que é que pode acontecer? O Max Holloway, para quem conhece, é aquele cara que brinca nas suas lutas. Ele tá lá batendo, quanto o Kevin Keita, ele fez isso aí. Enfiando a porrada no Kevin Keita, olhando para trás, conversando com o seu corner, conversava com o Dan White, trocava ideia. Aí o Kevin Keita vinha para cima, ele esquivava, devolvia. Então assim, ele fazer isso contra o Yair Rodrigues é um perigo. Porque o Yair Rodrigues tira o coelho da cartola, como eu já expliquei aqui, contra o zumbi coreano que ele fez. E não que o zumbi brincou, o zumbi nem brincou, imagina aí você brincando. Então eu creio que se o Max Holloway tiver humilhando, ganhando round a round e tal, lá pelo 4º assalto, ele vai querer fazer essas brincadeirinhas dele aí. E meu amigo, contra o Yair Rodrigues não se faz esse tipo de zoeira não. Eu espero que o Max Holloway venha mais centrado para essa luta, não que não deva ter aquele showzinho, tem que ter, é o estilo do cara, não pode matar o estilo do cara, mas tem certas lutas que você não pode correr esse tipo de risco. Olhar para conversar com o corner, para conversar com o danado, não, esquece isso daí, porque o Yair Rodrigues tira o coelho da cartola. E vai ficar esses 10% de chance dele, na minha opinião, é se o Max Holloway cometer esse tipo de vacilo no momento errado. Tipo, cometer esse tipo de vacilo no momento que o Yair Rodrigues tá na distância para conseguir tirar uma daqueles coelhos da cartola. Mas, de qualquer jeito, é muito difícil, porque o Max Holloway nunca sequer sofreu knockdown em sua carreira. E ele já enfrentou lutadores como Conor McGregor, um dos maiores nocauteadores da história do UFC, e o Dustin Poirier, que é outro dos maiores nocauteadores da história do UFC. Pegam pesado pra caralho e simplesmente não deram nem knockdown nesse cara. Então assim, vai ser difícil tirar aquele coelho da cartola, que ainda por cima nocauteie o Max Holloway. Na minha opinião, o Yair Rodrigues só tem um caminho pra vitória, que é vencer por decisão. Ele não vence por nocaute, ninguém vence por nocaute o Max Holloway. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Essa luta é bastante desigual e temos chance aí de ter uma passada de carro, assim como na última luta aí do Max Holloway, ou não? Você acha que é uma luta mais equilibrada e o talento do Yair Rodrigues pode falar mais alto? Não deixe de comentar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral. Tamo junto, valeu e até a próxima.